Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar falando de novo sobre o quê? Avaliação neuropsicológica. Nós E estamos... colocar do ataque do morcego. Derrotar morcego. Derrotar morcego. Tá, agora a mamãe vai falar, tá bom? Tá bom. Então, hoje nós estamos indo para a nossa quarta sessão da avaliação neuropsicológica. Já foram 3, primeira anamnese, segunda foi com o Christopher, terceira foi com o Christopher e a quarta é comigo. Seria só comigo, né? Mas eu vou levar o Christopher comigo. Enfim, não tem como deixar ele com outra pessoa, por conta de rotina e tudo mais, e coisas que eu preciso resolver na rua em um curto período de tempo, porque ele tem aula hoje também. E vamos lá mais uma vez para o quê? Minha cama está bagunçada porque eu não arrumei, não vou arrumar agora, vou arrumar na volta. E vamos para o quê? Mais muitos relatórios. Então, eu preenchi 1, 2, 6, 3 4, e, por último, 5. 5 fichas de avaliação sobre o comportamento dele, sobre os pensamentos, sobre a forma que ele se comporta, como ele se comporta na escola, nas atividades, em casa, né, filho? E, ó, gente, foi muitas questões, assim, foram muitas questões mesmo. Que foi? Assim, você tá na minha frente, então. Foram muitas questões mesmo, e eu preenchi, enfim, ela acabou me enviando em cima da hora, basicamente ela me enviou de um dia pro outro, e eu cheia de trabalho, então eu corri bastante para dar conta de fazer, mas eu consegui preencher tudo, e agora nós estamos indo lá para a nossa quarta sessão da avaliação neuropsicológica. Eu achei que nessa quarta sessão ela já fosse me dar o resultado, mas pelo jeito não. Porque... Até bate escoteiros. Isso não é? Posso falar? Hã? Posso falar? Vai. Deixa a mãe falar. Enfim, e eu acho que ela não vai conseguir me dar um retorno agora, porque ela ainda vai avaliar essas respostas que eu dei pra ela, e depois ela vai me dar um retorno disso. Então, é isso. Mas caso ela me dê algum retorno disso hoje, eu volto e concluo esse vídeo com isso. Certo, filho? Certo. Bora lá pra clínica? Sim. Você gosta? Eu gosto. Qual que é o combinado de hoje? Não lembra? A mamãe vai conversar com a doutora. Sim. E você vai ficar o quê? Sentadinho. Sentadinho. Fazendo o quê? É o quadradinho. Tem um quadradinho no seu rosto. Ó. Se você vir pra cá, ó o quadradinho. Tum. Tum. É o foco, filho. É pra ele reconhecer o seu rosto. Você vai ficar sentadinho fazendo o quê? Você vai ficar sentadinho na clínica fazendo o quê? O que a gente combinou? YouTube. Assistindo o YouTube, isso mesmo. Tá vendo? O combinado sempre dá certo, né, filho? Combinado, Christopher? Combinado. Então tá combinado. Então eu combinei com o Christopher que quando chega lá na clínica, quem vai conversar com a doutora hoje, quem é? Quem vai conversar com a doutora hoje? Não? É a mamãe. Eu vou conversar com a doutora, combinado? Mãe, você vai ficar sentadinha. Não. Hoje é dia da mamãe conversar com a doutora e você vai ficar sentadinho do lado assistindo o YouTube no celular da mãe. Combinado? Combinado. É só isso. Depois a gente vem pra casa. Sim. Aí almoçar, tomar banho. E o tio da perua? Pode buscar. Vai vir te buscar. E você vai pra onde com o tio da perua? Amarelo e preto. O que é o ônibus, né, da perua? A faixa do ônibus é amarela e preta, isso mesmo. E o tio da perua vai te levar pra onde? Na escola. Muito bem. Você gosta de ir pra escola? Tá bem legal a escola? Hein? Tá legal a escola? Tá legal. E como que é o nome do seu amigo? João. Ah, muito bem! Tem pernilongo. Pernilongo. Aqui tem muito. Então tá bom. Então é isso, né, filho? Vamos lá pra nossa rotina de hoje, certo? Primeiro a gente vai na clínica, depois volta pra casa, se arruma, toma banho, almoça. Aí o tio vai vir buscar você, aí vai pra escola brincar com quem? Os amigos. Com os amigos, isso mesmo. Então é isso, gente. Até daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo. Um beijo. Até daqui a pouco. Assim, tchau. Tchau. Gostoso. Oi, gente. Voltei. Tô com essa cara de acabado. Olha esses cabelos, cabelo preso. Mas voltei pra dar continuidade do que eu vim falando hoje sobre a quarta sessão da avaliação com a neuropsicóloga. E assim, não são notícias muito positivas. Eu até
Ai, hoje eu tô um dia um pouco cansada, muita coisa pra fazer, muito trabalho, e voltei com a cabeça de lá um pouco mais cheia. Na verdade, de ontem eu fui conversar com as professoras e auxiliares, né, e já voltei com a cabeça um pouquinho mais assim, perturbadinha, perturbada mesmo, de pensamentos, de dúvidas, questões e tudo mais. Mas foi uma conversa positiva. Só que no final ela falou uma coisa e eu fiquei muito assim mexida porque, vou resumir, ela falou de uma criança que tinha a mesma condição do Christopher, que era assim, que aparentemente precisava de pouco suporte, e conforme essa criança foi crescendo, ela foi piorando, vou falar assim, nas minhas palavras, ela foi piorando e o suporte dela foi aumentando, aumentando, aumentando. A medicação também foi aumentando, que chegou a um ponto que a própria risperidona já não fazia mais efeito e os medicamentos que eles fornecem também já não faziam mais efeito. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Ela falou, não, mas não se compare a ele, sabe? Mas a gente fica com isso na cabeça, né? Claro que a gente quer ver casos de sucesso. Igual uma mãe chegou a falar pra mim que eu romantismo muito o autismo. Eu falei, não, eu não romantismo o autismo. Eu falo do que eu vivo, da forma que eu vivo, né? Tem dias que eu tô muito arrasada e eu não consigo gravar. Na verdade, eu comecei a documentar isso agora, né? E tem várias coisas que já aconteceram que eu já queria ter documentado e não tive cabeça, sabe? Eu tô aqui caçando palavras para poder falar do sentimento que eu tô agora, assim, sabe? Mas de uma forma mais tranquila e leve e que seja compreensível para quem assistir. Mas é difícil, não tem nada de romântico nisso, não. Cada dia a dia, cada batalha é uma batalha, cada hora é uma coisa. E aí de ontem eu fiquei com isso na cabeça e eu falei, nossa, né, eu sei que pode piorar, eu sei que o grau dele pode aumentar, eu espero que não, mas eu sei que pode acontecer, e o fato dele estar sem terapia por tanto tempo também me preocupa bastante, mas eu tô fazendo o processo, então ele tá fazendo a avaliação neuropsicológica, e depois dessa avaliação ele já tem um neuro agendado nesse mês para eu entregar essa avaliação e conseguir o novo laudo dele para ele retomar as terapias, né? Tentei ser breve. Para você que tá vendo esse vídeo, aproveita e deixa o like e um comentário para mim, por favor. Então vamos lá. Eu acho que eu não cheguei a falar aqui, mas quando eu fui conhecer essa neuropsicóloga, ela falou assim que a avaliação dela leva um período de mais ou menos de 4 a 10 sessões, depende da criança, né? E depende da reação da criança. Ela falou que às vezes tem crianças que acabam não correspondendo aos testes, não dá retorno, e aí ela precisa aumentar, ela precisa diminuir, ou ela precisa fazer esse retorno com os pais. E enfim, eu esqueci dessa informação. Mas eu tinha falado para ela assim, esqueci de repassar para vocês. Mas eu falei para ela assim que provavelmente o Christopher ia corresponder muito bem, sim. Gente, os cachorros começam a latir toda vez que eu vou gravar vídeo. Mas vai ter que ser assim, porque a hora que eu tenho é essa. E eu falei para ela, eu acho que o Christopher vai corresponder muito bem. Porque de todas as terapeutas no geral, ele sempre corresponde às atividades, ele faz as dinâmicas. Então eu acho que ele vai responder muito bem. Ela falou, tá bom. E aí ela fez uma sessão comigo de anamnese, 2 sessões com ele. Na terceira sessão ela falou pra eu voltar sozinha na próxima. Aí eu expliquei pra ela que eu não ia conseguir voltar sozinha, né? Porque eu preciso levar o Christopher comigo. Ela falou que não teria problema. Eu falei que já tem um esquema de deixar ele no ambiente, então eu deixo desenhos para ele assistir, eu deixo meu celular com um fone que já veda tudo, e ele fica ali e a gente consegue conversar. E ela falou que beleza, dava para funcionar dessa forma, porque eu também tinha que passar em outros lugares, resolver outras coisas, eu precisava levar ele comigo, assim, até conseguir uma pessoa para ficar com ele, mas eu precisava que ele estivesse comigo para encurtar o tempo que eu estaria na rua para resolver tudo que eu tinha que resolver e chegar a tempo dele ir para a escola. Assim, tudo muito cronometrado para dar conta de tudo. E aí, um dia antes, né, eu passo com ela de quarta-feira, na terça-feira ela mandou, não, na segunda-feira à noite, ela mandou para mim vários relatórios, vários questionários para eu preencher e entregar para ela na próxima consulta. E eu cheio de pedidos, cheio de trabalho, corri, fiz tudo, né, era muito extenso, assim, eu ainda tenho salvo, mas era muito extenso, muitas questões, muitos testes psicológicos, para quem não sabe exatamente sobre testes psicológicos, eles, algumas questões se repetem e algumas repetem, mas com palavras diferentes. Eu acho que eu nunca falei aqui também, mas eu sou formada em técnico de administração, e na minha formação eu também tive uma matéria de psicologia, e foi onde eu me apaixonei pela psicologia. Eu até pensei em seguir carreira ali, quando eu tinha uns 17 anos, eu pensei em estudar nisso, para seguir carreira dentro dessa área. Cheguei a me matricular na faculdade para estudar psicologia, eu com a minha amiga, com a Karina, a gente ia estudar na mesma faculdade e tudo mais, mas eu não me via ali naquele papel, apesar de eu gostar muito do assunto, mas eu não me via dentro dessa profissão, porque eu gostava mais da comunicação, do jornalismo, então eu segui para minha área da faculdade de jornalismo. E enfim, lá nesse curso a gente tinha essa matéria e estudava muito sobre psicologia, e eu gostava muito. Para mim, da administração, é uma das matérias que eu mais me lembro, assim. Eu lembro que esses testes psicológicos que a gente fez vários para aprender a aplicar, eram mais testes de temperamentos, coisas mais básicas, não assim neurológicas desse nível, sabe? Mas eu lembro dessa questão dos testes, que as perguntas se repetem, às vezes de formas diferentes, às vezes da mesma forma, para no final fazer a pontuação e ver como que ele se encaixa. Alguns desses questionários tinham exatamente esse jogo de perguntas, assim, de você responder várias
vezes a mesma questão, e mesmo que tivesse pedido pra você repetir, enfim, e responder repetido. E aí eu fiz, quando eu vi aquele tanto de questão, eu falei, putz, ela não vai conseguir me entregar amanhã. Eu falei, será que ela... Porque ela falou assim que poderia entregar via WhatsApp, só que daí dava muito trabalho preencher, meu computador não reconheceu o arquivo, então eu tive que imprimir tudo, preencher a mão e levar pra ela. E aí eu já saí daqui de manhã com o pensamento, né, que é o começo do vídeo, provavelmente ela não vai conseguir me dar o retorno hoje, né. E aí, beleza. Aí quando eu cheguei lá, ela falou assim, bom, mãe, então eu chamei você aqui hoje porque o Christopher não correspondeu aos testes que eu precisava fazer com ele em nenhum dos testes. E aí eu já fiquei com a cara no chão. E eu tinha esquecido dessa informação. E aí ela falou, por isso que eu enviei pra você esse questionário, que é um padrão, né, uma forma de trabalho que eu tenho, de que quando a criança não corresponde, então a gente manda para a pessoa responsável, né, para o cuidador responsável que acompanha e segue toda a rotina dele, para que ele responda pela criança. E aí eu pedi para você vir aqui hoje para a gente conversar pessoalmente, porque eu preciso entender como que é a funcionalidade exatamente do Christopher na escola. Falou, porque, mãe, o Christopher tem muita dificuldade. E o grau dele, que o neuro colocou que seria grau 2, ela falou, é grau 1? Eu falei, não, ele colocou que era 2. Ela falou, então, porque eu acho que deve estar variando entre 2 e 3. Gente, isso me pegou demais, assim, porque eu tenho muito medo da regressão, ela pode acontecer, ela falou assim, não é um meio de regressão, mas vamos falar assim no português, claro, é uma regressão, né, e que o nível do autismo, ele pode ir variando, né, de suporte, então pode ser que em um momento ele precise de muito suporte, depois ele precise de pouco suporte. Quando ele começou as terapias, ele precisava de muito suporte. E durante as terapias, a gente viu que foi diminuindo, ele foi evoluindo demais, tanto que pra mim, assim, eu fiquei surpresa, porque eu acho que o Christopher tá muito mais evoluído do que 2023, entendeu? Mas ela falou que ele precisa de muito suporte, ele precisa de todas as terapias que englobam o autismo, porque ele precisa de muito suporte. E eu fiquei muito chocada, assim. E aí ela falou, então eu vou pedir pra você responder, porque ele não correspondeu a nenhum dos testes. Ela falou, nenhum dos testes. Então, assim, falou que nem escola. Ela falou, eu preciso saber exatamente como ele funciona na escola. E vocês sabem, eu venho falando aqui que escola é uma grande preocupação pra mim. E ela falou assim, eu preciso entender como que funciona na escola, porque ele não faz a pega certa. Eu já sabia disso. Ela falou, ele tem muita questão de motricidade. Eu falei, eu sei disso. Falou muita questão. Então, assim, eu preciso entender como que ele funciona para eu poder fazer um laudo aqui bem bonitinho, uma avaliação, né? Uma avaliação bem completinha, pedindo para ele um acompanhante em todo o período escolar, porque senão a gente não vai conseguir alfabetizar essa criança. Gente, assim, eu tô amando essa psicóloga, não tenho que questionar dela, por mais que ela tenha falado dessa forma, eu acho ótimo, porque ela já esclarece as coisas para mim e fala assim, as claras, eu não preciso que fique floreando, sabe? Eu falo as claras, primeiro ela vai me bater forte, né? Que isso bate forte para mim, mas eu consigo racionar melhor, eu consigo pensar melhor no que eu vou fazer para ajudar o meu filho a melhorar, entende? Faz sentido para vocês? Porque para mim faz muito sentido pensar dessa forma. Então, ela falou assim, eu queria ver os relatórios dele, e eu expliquei, né, da escola, que eu já falei aqui, que a professora eu gostava muito, mas depois ela meio que acabou deixando de mão, e foi muito difícil para conseguir uma acompanhante, depois ela conseguiu, a própria professora do pré dispensou, porque ela falou que o Christopher acompanhava a turma, ela falou, ele não segura o lápis, não tem como ele acompanhar a turma, porque eu sei disso. Por isso que eu digo que deixou de mão, porque ele só foi levando, sabe, assim, evoluir de verdade, ele não evoluiu. E aí ela falou assim, mãe, ele não risca, né, eu falei, ele não risca dentro da linha, dentro de um quadrado, dentro de triângulos. Eu falei, então, pra você ver, eu já venho falando disso há um tempo, isso já é pra mim um sinal de alerta há muito tempo, porque olha o desenho, o quadro que a professora me entregou, que a escola entregou no ano passado, falando que foi o Christopher que fez. Gente, vou até aproximar. Olha isso aqui, escrito piscina. Olha aqui, vou até aproximar. Olha o biquíni desenhado. Olha aqui a aguinha caindo do chuveiro, uma piscina, sei lá, escrito piscina. O Christopher não sabe escrever o nome dele, gente. Ai, para, ó. Eu não tenho nem saco pra esse tipo de coisa. Olha isso aqui. E o caderno dele tá ali guardado em algum lugar, porque eu também guardei de revolta. Porque, eu não lembro se eu guardei, mas acho que eu guardei. Porque veio totalmente preenchido, assim, atividades que tinham que preencher, tipo, os quadrados, as letras, os números. Ele não sabe escrever. Então, assim, essa questão da motricidade me pega demais, assim. Eu sei que ele tem muita dificuldade, eu sei que ele não está evoluindo como as outras crianças, eu sei que a gente precisa pegar mais firme para ele ter uma evolução maior, para ele conseguir acompanhar o ritmo das outras crianças. E, enfim, e ela levantou vários pontos, assim, da comunicação e tudo mais,
E aí ela vai fazer para mim agora, ela falou que vai se esforçar para resolver o mais rápido possível a conclusão da avaliação dele, porque ele já passa esse mês ainda, e ela vai tentar fazer o mais rápido possível para a gente conseguir levar já para nova neuro, para ver se ela já faz o laudo mais completo e a gente já começa a intervenção com ele o mais rápido possível, porque, né, como eu disse, o convênio novo só aceita laudos validados a cada 6 meses, como se o autismo tivesse cura a cada 6 meses. Esse mês ele tem autismo, daqui 6 meses ele não tem. Ou esse mês ele tem nível 1, daqui 6 meses ele tem nível 3 ou 0, sei lá. Sabe, eu acho essas coisas muito patéticas, assim. A gente fica correndo tanto, se esforçando tanto pra ficar brigando, assim, sabe? É o que eu sempre falo, a mãe de uma criança autista, ela tem que estar preparada pra brigar. Tem que ter muita papa na língua, tem que ter muita paciência, coisa que eu não tenho muito, mas eu me esforço bastante. E tem que estar preparado pra poder encarar as coisas, pra conseguir principalmente usufruir dos direitos da sua criança autista, tá? Porque não são benefícios, são direitos adquiridos. A gente precisa lembrar sempre disso. Direitos dos autistas não são benefícios, não existe benefício. Existem direitos adquiridos. A gente precisa brigar que um direito adquirido é ter um acompanhante em sala de aula, né? E as clínicas, assim, a prefeitura não manda, falar português claro, não manda, o governo não manda, manda alguém para auxiliar que nem vai ficar 1 hora só, uma vez por semana, mas existem casos específicos que a pessoa precisa que fique ali para alfabetizar mesmo. Gente, eu tô gostando muito da escola, da professora em si, mas eu tô dizendo assim, nessa questão de saúde num todo, sabe? Precisava de uma atenção maior. Eles estão dando suporte, sim, não tô reclamando que a escola tá dando suporte, porque eles estão dando suporte, sim, tá, eu tô gostando bastante, assim, super validado, tive boas conversas e tá tudo bem, tá fluindo. Mas eu digo, o governo, prefeitura em si, precisava de um olhar diferenciado para isso. O que eu tenho como uma carta na manga é que o Christopher trata em clínicas particulares, né, através do convênio, então são clínicas conveniadas, né, e essas clínicas conveniadas oferecem o serviço de acompanhante em sala de aula. Inclusive, essa clínica de onde ele está fazendo a avaliação neuropsicológica, ela me garantiu que lá eles também fornecem, né, uma acompanhante em sala de aula. Então, eu vou, quando ele passar certinho, eu vou escolher uma nova clínica para ele seguir e eu vou tentar que ele tenha uma acompanhante em sala de aula, sim, mesmo que tenha, que a escola fornece, eu vou lutar bastante para conseguir colocar alguém com ele em sala de aula que venha da própria clínica para dar um suporte maior. Vai ajudar as professoras, que é excelente, vai ajudar a equipe que a escola fornece, mas principalmente vai ajudar o Christopher a ter uma evolução maior, que é a minha grande preocupação. Então, assim, eu voltei bem abatida, não vou negar, assim, eu não sou uma pessoa muito emotiva, apesar que depois do diagnóstico do autismo, muitas coisas me emocionam muito mais, assim, principalmente coisas ligadas ao meu filho, mas essa de hoje, assim, pra mim, é que não é que eu não esperava. Entendi. Eu já esperava alguma coisa do tipo, mas quando bate de verdade, dói mais, assim. Não é uma surpresa pra mim, saber que ele tem uma grande dificuldade, que ele precisa com urgência de muito suporte, mas me bate forte, assim, e é difícil, e eu queria registrar esse momento, assim, justamente pra quem fala que eu venho aqui e romantismo o autismo. Eu não romantismo bosta nenhuma. Eu falo da forma que eu vivo, gente, assim, e eu tenho que ser o mais educada possível, porque tem outras pessoas que vão assistir, tem outras famílias que estão procurando, tem dias que a gente tá muito mal, e qualquer pessoa tá muito mal, e eu também, vários dias, eu tenho várias questões emocionais, psicológicas com a minha ansiedade, e é bem difícil para mim lidar com essas situações. Tem outras coisas acontecendo que acabam atingindo a minha família, assim, e que não são diretamente ligadas a nós, mas atingem a gente por onde nós estamos, fisicamente, no momento. Tem muita coisa acontecendo e a gente tem que equilibrar, né? Tem que pegar com essa balança e tentar equilibrar, e até a psicóloga hoje, não sei se é porque eu tô com essa cara de acabada, sem maquiagem, tô muito cansada porque eu fiquei trabalhando de madrugada, tô com bastante pedido, então trabalhando, correndo com as coisas, tentando dar conta de tudo, por isso que é a falta de vídeos. Ela tentou conversar comigo hoje, veio me dar algumas orientações, perguntar como é que tá sendo pra mim, como tá sendo pro meu marido, perguntar da minha família em todo em si, e assim, ela foi muito atenciosa, mas sempre que um profissional faz esse tipo de pergunta pra mim, isso me dá uma bandeira vermelha. Isso dispara em mim um alarme que, deixa eu ver como que, da forma que eu entendo, sabe? Deixa eu ver como é que tá alinhada a sua vida pra gente recomeçar um novo passo que vai ser um pouquinho mais profundo, talvez um pouquinho mais direto, mais preciso e que precise mais da sua atenção, da sua dedicação. Deixa eu descobrir como é que anda a sua vida, como que é pra você digerir tudo isso, como que é pra você entender tudo isso pra gente poder tomar um passo maior, sabe? Enfim, assim, principalmente na questão de tempo. Gente, eu tô tão sem tempo que, ó, eu estou sem aliança faz 3 semanas porque a gente mandou a aliança pra aumentar o tamanho e eu não tive tempo até hoje pra ir ali no shopping buscar a aliança de volta. Tá lá na loja. Todo dia eu mando mensagem pro cara lá avisando, deixa aí que eu já vou buscar. Vocês acreditam? Então, assim, quando ela me pergunta isso da minha vida, é
nesse ponto, assim, como anda a sua vida? Como anda seu tempo? Como que a gente consegue encaixar essas questões? Porque, ó, vamos lá, assim, pegar a minha linha de pensamento das minhas preocupações. O Christopher vai voltar a fazer terapia, e eu vou tentar encaixar ele para fazer terapia de segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque ele fazia em dias seguintes e ele ficava muito cansado. E aí, como ele vinha para casa, ele já vinha dormindo no ônibus, vinha dormindo no caminho. Só que ele vai voltar para casa e ele vai para a escola. Ele basicamente tem uma vida de adulto, adolescente, sabe que isso trabalha, mas é só tratando, estudando e se tratando. Então, assim, ó, o Christopher vai ter uma rotina que ele vai 3 dias da semana para terapia, talvez precise de mais um dia, porque ele vai incluir mais modalidades, que nem a psicopedagoga e tudo mais, e ele vai voltar a fazer terapia aba, graças a Deus, e depois ele volta para casa, almoça, passa o tio da perua, leva ele para escola. E aí, dentro desse período, nenhum dia da semana, que também ela ficou de definir para mim, que é a professora lá professora que auxilia os neurodivergentes e crianças com outras deficiências, ela vai tentar encaixar ele para fazer acompanhamento com ela no horário extraturno da escola entre terça e quinta-feira. Ou seja, e também, não posso deixar de esquecer, todas as TOs que o Christopher já passou pediram para eu colocar ele na natação e dar um cachorro para ele. Vê se a minha cabeça aguenta esse tanto de coisa, que eu não tô aguentando o cachorro do meu vizinho latindo toda hora que eu quero fazer vídeo. Ó, então, assim, vamos tentar recapitular aqui as ideias, porque é muita coisa na cabeça só. Então, o Christopher vai ter essa rotina de terapias, de escola, de acompanhamento escolar, que eu acho excelente. Não vou fugir de nenhum, não vou deixar de fazer nenhum. Tudo que conseguir fazer, a gente vai fazer. E eu preciso realmente colocar ele para fazer uma natação, porque ele está com aumento de peso por conta da medicação. Então, assim, além de eu ficar cuidando disso, eu tô sempre olhando o corpo dele, preocupada, principalmente com a glândula mamária, né, que fala que, não sei se exatamente se fala, mas enfim, com os mamilos que pode aumentar por conta do efeito da medicação. Eu percebi um aumento de peso nele. Quando ele começou com essa medicação, ele tinha aumentado ali mais ou menos em uns 3 meses, ele aumentou uns 2 quilos, ele já aumentou para 5 quilos de quando ele começou com a medicação. E faz outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Faz 5 meses que ele tá com a medicação, ele aumentou 5 quilos. Então, assim, eu tô bem preocupada, assim, tô bem atenta a isso também, e eu já vou passar pra nova neuro. E eu preciso lidar com tudo isso. E aí, quando ela me faz essa pergunta, recapitulando a minha linha de pensamento, tudo isso que eu falei aqui pra vocês passa na minha cabeça em 1 minuto. Como é que eu vou dar conta com uma pergunta dessa, de como anda a sua vida, como anda pra você entender o autismo, como é que eu vou dar conta de tratar essa criança, fazer tudo isso e ainda tentar ser alguém, sabe? E ainda tentar trabalhar, porque o meu trabalho, ó, varril abaixo. Até falei isso pra ela, ela falou, não, vamos tentar, procura uma forma, alguém pra te ajudar. Não tem alguém pra me ajudar, né? Enfim, assim, dentro da minha vida, eu não tenho. Minha rede de apoio tá trabalhando agora, chega às 8 horas da noite, entendeu? A minha rede de apoio é essa. E é isso, gente, assim, muita coisa na minha cabeça, quando ela faz essa pergunta pra mim, levantou pra mim essa bandeira vermelha, já me dá mais um ponto de preocupação. A minha ansiedade também faz despertar ao tempo todo esse tipo de preocupação, mas eu estou em alerta. Ela falou que vai tentar resolver a finalização da avaliação dele o mais rápido possível, porque nessa semana, na outra semana 22, na outra semana ele já passa. Então, essa semana não, né? Daqui, sei lá, gente, daqui uma semana de 20 e tanto, ele já passa de novo, sei lá, não sei fazer conta não, sou muito ruim pra isso. É muita coisa pra pensar. Mas ele vai passar e ela vai tentar resolver o laudo dele o mais rápido possível. O laudo não, a finalização da avaliação dele o mais rápido possível para poder dar esse retorno e a gente conseguir formar um laudo mais bonitinho para eu conseguir solicitar que esse inferno desse convênio e ele voltar o mais rápido possível para as terapias. Então é isso, assim, tô com a cabeça a milhão, mais preocupada do que antes, obviamente. Tudo isso me afeta, assim, não vou deixar de mentir, não. Eu já tive dor de estômago, tive dor de barriga, dor de cabeça, minha pressão cai, enfim, gente, minhas coceiras, eu sou cheia de alergia, sempre que eu fico nervosa me dá uma alergia. Enfim, a gente vai assim. Tá vendo só que maternidade é típica romântica? É um romantismo. Sim, nossa senhora, olha a minha cara de romântica. Olha a minha casa que romântica, toda preta no branco pra ficar assim, o mais clean possível, sem pensar em tanta emoção. Deus, é isso, gente. Esse foi um desabafo de hoje, né? Seguindo com o relato do que aconteceu. Eu ia tentar fazer um vlog pra vocês, mas a gente saiu atrasado. Ela avisou que se eu conseguisse chegar antes, ela me atenderia primeiro e eu precisava, tudo que eu pudesse antecipar de horário hoje, eu anteciparia porque eu estou cheia de trabalho. Então eu corri pra fazer tudo isso e não funcionou de ser um vlog. É mais um relato salvo aqui, como eu tenho aqui na minha playlist Vivendo Autismo do Zero, você pode ver aqui os vídeos completos. Pra mim ainda é sempre tudo do zero. Sempre que ele muda de especialista, que muda convênio, que muda uma clínica, que muda de escola, qualquer mudança, que acontece alguma coisa com ele, que ele
ele tem um atraso, ele tem uma evolução, tudo pra mim é viver do zero. Não tenho isso na minha família, não acompanhei da vida de ninguém, então estou registrando a minha vida da forma que eu vivo, da forma que eu enfrento o autismo do meu filho. Porque o pessoal fala assim, o seu autismo... O autismo é do meu filho e eu acredito que eu estou nessa vida na responsabilidade de ser mãe dele para auxiliar esse ser humano a ser uma pessoa melhor, a ser uma alma mais liberta. Para mim é a forma que eu penso, cada um tem a sua crença, mas é assim que eu entendo, sabe? Eu acho que eu vim nessa vida com o propósito de ajudar ele a vivenciar essa dificuldade e a superar. Então, assim, sempre que vem esse tipo de bomba, eu lembro desse pensamento, assim, o autismo não é meu, não é sobre mim, mas me atinge 100%, é sobre a pessoa que eu fiz para vir para esse mundo e que confiou em algum lugar, confiou em mim para ser a mãe dele e para ajudar ele a enfrentar essa batalha, que é uma batalha, isso não é nada fácil. Hoje ele não entende absolutamente nada do que está acontecendo. Ele não entende do autismo, ele não entende de maldade, ele não entende nem de ditados, assim, sabe? Ele é literalmente literal. E enfim, gente, assim, muita coisa na minha cabeça. Talvez o vídeo possa ter ficado um pouquinho sem sentido, mas se você pensar com carinho, acho que você vai entender minha linha de pensamento e o meu relato que ficou aqui do que aconteceu. Na próxima semana, acredito que ela me dê o retorno da avaliação e dependendo de como for, se tiver que ler, se tiver que explicar, eu volto aqui e faço um registro do que ela me passar. Mas, por enquanto é isso, assim, vamos seguir com essa quantidade de informações, de sentimentos, de sensações, de preocupações. O autismo tá aí, ele é real, a gente precisa falar sobre e eu vou continuar falando. Então, por favor, se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo o seu like, seu comentário. E é isso, vamos falar sobre... Não é um bicho de 7 cabeças, também não é uma frescura e nem moda, é real e é bem grave. E mexe bastante com a gente.